Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Abundante graça do Pai sobre a tua vida, sobre a tua casa. Uma alegria e um privilégio estarmos mais uma vez juntos para adorarmos ao nosso Senhor, para prestar-lhe um culto, aquele que tem sido o nosso rochedo, o Senhor dos senhores, Rei dos reis, a quem merece toda a adoração e toda a glória. A palavra fala em Lamentações 3, de 21 a 25. O versículo 21 fala: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E a partir do versículo 22, o escritor começa a trazer acontecimentos e situações que produzem esperança para ele. O versículo 22 fala: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Aleluia! Nesse dia, nesse início de encontro, gostaria de começar esse tempo aqui juntos, lendo um salmo que enche o nosso coração de esperança. Provavelmente deve ser o salmo mais conhecido que nós temos nas Escrituras. Quantas vezes já lemos ele, já ouvimos alguma ministração acerca dele, mas gostaria de, nesse início de encontro, permitir que o Espírito Santo mais uma vez fale ao nosso coração através desse salmo, Salmo 23, um salmo muito conhecido. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Queridos, que riqueza esse texto, que riqueza essa porção das Escrituras Sagradas. Inicialmente aqui no versículo 1, existe uma versão que eu acho muito interessante. O versículo 1 fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa é a versão que nós mais conhecemos, mas tem uma versão que diz assim: o Senhor é o meu pastor e eu não sentirei falta de nada. Aleluia! A sua presença ao nosso lado nos basta, queridos, nos preenche. Esses dias eu vi uma frase que alguém falou assim: o que torna o inferno o lugar mais terrível de todos os lugares é o fato de que, com certeza, Jesus não estará lá. Aleluia! A presença do Senhor Jesus ao nosso lado, sendo aquele que nos conduz, faz toda a diferença. Aqui nesse texto, as Escrituras nos assemelham a ovelhas e o nosso Senhor ao pastor das ovelhas. Queridos, a ovelha é um animal indefeso, né? Dizem que é míope, que é incapaz de cuidar de si mesmo. É um animal que depende exclusivamente da presença do pastor, cuidando, guardando. E Jesus se apresenta como esse pastor para as nossas almas. Eu sempre digo que Jesus é o pastor com P maiúsculo. Temos serviços na casa do Senhor, onde temos pastores que cuidam da vida das ovelhas, cooperam, mas nós temos um pastor e bispo de nossas almas, o nosso Senhor Jesus. Esse Jesus, o pastor supremo, nos proporciona descanso. Versículo 2 fala: ele me faz repousar
em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Temos vivido dias tão agitados, queridos. E quando estamos agitados, nós podemos ter a convicção de que temos um pastor que nos conduz para águas de descanso. Versículo 3 fala que Jesus, como nosso supremo pastor, proporciona direção para nós. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Vivemos dias de confusão e, com toda certeza, nós não somos abandonados à nossa própria sorte. Caminhamos segundo a direção do nosso pastor e bispo de nossas almas. Não caminhamos segundo o nosso coração, segundo as nossas emoções, os nossos pensamentos. Temos um pastor que nos guia, como um pai que pega na mão do seu filho e o conduz. Jesus, o nosso supremo pastor, nos proporciona consolação. Versículo 4 fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Irmãos, a vida cristã, a vida de discípulo de Jesus não é uma colônia de férias, nós sabemos disso. Passamos por lutas, dificuldades, cruzamos desertos, vales, mas nós podemos ter plena convicção de que, ainda que andemos por um vale de sombra e morte, podemos ficar livres de todo temor, porque temos um pastor que nos conduz e produz consolo para nós. Aleluia! Sua presença nos guarda e nos livra de todo o mal. Jesus, nosso supremo pastor, proporciona para nós vitória diante dos nossos adversários. Versículo 5, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários e unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Nosso supremo pastor proporciona para nós vitória contra os adversários da nossa alma, contra os inimigos que tentam nos afastar do Senhor, sobre o mundo, sobre o pecado. Em Jesus nós temos vitória. Então gostaria de começar esse encontro, depois dessa breve reflexão, convidando você, conclamando você a exaltar o teu pastor, o pastor com P maiúsculo, aquele que cuida da tua vida, que guarda a tua vida, aquele que não te desampara, aquele que tem sido o teu baluarte, aquele que tem sido o teu socorro bem presente no dia da angústia, que tem te guiado, te conduzido. Quero conclamar você a prestar um culto, uma adoração a esse pastor, nosso amado Jesus, o bom pastor. Somos ovelhas do seu pasto. Aqui, a palavra do Senhor orienta isso. Nós temos aqui pastores, irmãos que cuidam, que discipulam, que servem, que pastoreiam a vida. Queridos, mas isso é algo temporário, é algo que está com os dias contados. Um dia estaremos todos juntos na presença do nosso Senhor Jesus, o nosso único pastor, aquele que guardou a nossa vida, nos conduziu até a presença do Pai, pela obra do Espírito Santo. E é digno de toda a adoração, louvor e honra. Amém? Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque podemos ter a convicção e a certeza, Senhor, que somos pastoreados por Ti, Senhor. Tu és o nosso amado, nosso querido pastor e bispo de nossas almas. Pai, queremos nesse tempo adorar a Ti, Senhor. Declarar que Tu és digno de toda honra, de toda adoração. Queremos prestar um culto racional a Ti, Senhor. Um culto que passa pela razão, Senhor. Tu és digno de ser adorado. Tu és digno de ser contemplado, Senhor. Tu és digno, Senhor, de receber a nossa devoção, Senhor. Por isso, adoramos a Ti, Senhor, pastor e bispo de nossas almas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas, não temerei, pois Ele comigo está. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele suprirá e o meu cálice transbordará. Ele me faz descansar. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas, não temerei, pois Ele comigo está. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele suprirá e o meu cálice transbordará. O Senhor é o teu pastor, de nada terás falta. Ele suprirá e o teu cálice transbordará. Uma última vez, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele suprirá e o meu cálice transbordará. Ele me faz descansar. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Existe um nome que está acima de todo nome: Jesus. Jesus. A sua glória
está acima de toda glória. Jesus, Jesus, existe um nome que está acima de todo nome. Jesus, Jesus, a sua glória está acima de toda glória. Jesus, 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 está acima de todo nome. Jesus, 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 Jesus. Porque Deus o exaltou está acima de todo nome. Jesus, 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 Jesus. Aleluia. Porque Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Jesus, 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 Jesus. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor quando clamas seu nome. Ele então virá, ele vem pra te salvar, ele vem para te salvar. Contemplar ao Senhor e te levantarás, ele vem para te salvar, ele vem para te salvar, ele
vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, vem para te salvar. Paz de Jesus, queridos irmãos, muito bom estar com vocês neste dia, aí você na sua casa, eu aqui na minha, para compartilhar sobre Jesus, né? E hoje eu queria compartilhar algo muito simples sobre o dia a dia de Jesus e que nós devemos aproveitar todos os detalhes para que a gente possa ser cada vez mais parecido com Ele. O título desta reflexão, deste dia, é porque as pessoas ouviam Jesus. Ou eu posso dizer, porque as pessoas seguiam Jesus, né? O que ele chamava atenção nessas pessoas, para tantas pessoas irem atrás dele. Aqui em Lucas 4,42, diz assim: e sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava e chegou junto dele e o detinham para que ele não se ausentasse dele. As pessoas iam até ele, seguravam ele, não queriam que ele seguisse o caminho, queriam que ele continuasse ali com elas, porque realmente ele tinha algo para oferecer para essas pessoas. Ele conseguia chamar a atenção dessas pessoas. Lucas 12:1 diz assim: enquanto isso, uma multidão de milhares de pessoas aglomeravam-se a ponto de se pisotearem umas às outras, né? Foi quando Jesus começou a ensinar primeiramente aos discípulos, prevenindo-os: acautelai-vos com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas eu não quero me deter nisso aqui, mas apenas mostrar que as pessoas se juntavam, se aglomeravam atrás desse Jesus, porque ele chamava a atenção e ele tinha algo a oferecer a estas pessoas. Lucas 15:1 diz assim: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. O que a gente entende aqui? Ou seja, não era todo tipo, não era algumas pessoas somente que iam atrás de Jesus, mas todo tipo de pessoa. Publicanos e pecadores paravam para ouvir Jesus. Deixavam de fazer suas atividades para ouvir Jesus. O que é que Jesus tinha, né? Quais eram as características que Jesus tinha, que chamava tanto a atenção das pessoas? Eu sei que Jesus é o Filho de Deus, mas eu quero me ater aqui com você em um Jesus que se esvaziou e que se fez homem. Eu quero me ater aqui neste dia em algumas características que tinha nesse Jesus homem. Que características eram essas nesse Jesus homem que chamava tanto a atenção das pessoas, né? O que é que eu posso aprender com essas características, alguns detalhes que chamavam a atenção de tantas pessoas, alguns detalhes do seu dia a dia, da sua forma de ser? Essa é a proposta que eu tenho para você nesta palavra. Primeiramente, Jesus, ele trazia revelação. Isso mesmo. Lá em João 17:3 diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus, ele trazia uma palavra de revelação. Ele dizia: quem vê a mim, vê ao Pai. Ele trazia a revelação do Pai, ele revelava o Pai, ele apontava para o Pai, e isso chamava a atenção daquelas pessoas. Ele trazia uma palavra de vida eterna, amém? Ele apontava para o Pai, um Pai, Pai de todos, amoroso, Deus Todo-Poderoso. Então, Jesus trazia revelação. Em segundo lugar, segunda característica, Jesus, ele sofria pela obra. Como seria isso? Mateus 5:11 diz assim: bem-aventurados sois vós,
quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Aqui a gente vai falando dessas características de Jesus e também pegando alguns detalhes, como eu posso usar isso no meu dia a dia, né? Então, Jesus chamava a atenção das pessoas pela capacidade que ele tinha de entregar tudo. Ele entregou tudo. Ele sofreu até a morte, morte de cruz. Ele deu a sua própria vida, né, pelas pessoas, pelo Evangelho, por esta obra. Então, a gente pode, como Jesus, chamar a atenção das pessoas pela capacidade que nós podemos vir a ter de sofrer pela obra, de sofrer pelo Senhor. Isso chamava a atenção das pessoas com Jesus. Pessoas que se sacrificam por Ele. Na obra a gente tem muitas vitórias, alegrias, mas também muito sofrimento. Será que nós temos essa capacidade de sofrer pela obra, de estar disposto a sofrer pelo reino de Deus, sofrer críticas, sofrer desprezos pela obra, pelo fato de você levantar a bandeira do Evangelho, as pessoas vão te desprezar? Será que nós temos esta capacidade? E isso, para algumas pessoas, isso é o resultado de chamar a atenção, né? Isso chama a atenção das pessoas. Quando você vê, rapaz, aquela pessoa ali, ela entrega tudo em prol do Evangelho. Isso a pessoa para refletir. Assim foi com o nosso Jesus, e que a gente possa ser dessa forma também. Sofrer por dizer a verdade, sofrer por louvar a Deus em público, sofrer por falar de Jesus em público. Jesus, por dizer não à possibilidade de pecar, por dizer não, por sair da roda dos escarnecedores. Será que nós temos essa capacidade de sofrer pela obra? Então Jesus, ele chamava a atenção pela capacidade que ele tinha de sofrer, por entregar tudo, de entregar a sua própria vida por mim, por você, pela humanidade. Outro ponto, Jesus, ele chamava a atenção das pessoas. As pessoas escutavam Jesus porque ele tinha integridade. Uns lhe perseguiam, outros queriam a sua morte, queriam achar uma situação onde pudessem acusar a Jesus, né? E sempre eles verificavam que Jesus era um homem correto. Ele foi perfeito em todas as coisas, nem da sua boca se achou engano algum. A integridade estava em Jesus e isso chamava a atenção dos homens, né? E da mesma forma na nossa vida, se nós queremos pregar este Evangelho, nós devemos ser igual a Jesus, íntegros, chamar a atenção das pessoas pela integridade. Integridade em qualquer lugar, na nossa casa, no nosso trabalho, no trânsito, no dia a dia, ao negociar um bem, em todos os detalhes da vida. A gente deve passar essa integridade verdadeira, porque Jesus é que reina na minha vida. Então, da mesma forma que ele é íntegro, eu também sou íntegro, e isso vai chamar a atenção das pessoas. As pessoas estão acostumadas a ver muita mentira, pessoas desonestas, e por isso que às vezes quando uma pessoa é honesta, todo mundo fica assustado, porque é algo diferente, né? Fora da curva, porque o normal são pessoas desonestas, mentirosas, falsas, né? Então quando a gente vem com a verdade, com a integridade, com um coração puro, isso vai chamar a atenção das pessoas. As pessoas vão chegar até você, vão chegar até a mim, para ouvir como é que uma pessoa é desse jeito, né? E é aí que entra o Evangelho, é aí que entra a palavra de Jesus. Não é eu, não é você, não é mérito meu, não é mérito seu, mas é mérito de Jesus na nossa vida, governando a nossa vida. Então, só recapitulando que desde que a gente começou aqui essas características, Jesus ele trazia revelação, Jesus ele sofria pela obra, Jesus ele tinha integridade. E o próximo ponto, Jesus ele tinha compaixão. Eita Jesus!
compaixão. Em Mateus 9,36 diz assim: e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Outro texto que fala sobre isso, Mateus 15,32, que diz assim: então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os seus discípulos à multidão. Jesus era um homem cheio de compaixão. Ele estava aqui com essa multidão, viu que aquele povo estava com fome, cansado, mandou que o povo sentasse. E ali ele orou por aquela comida, por aqueles pães, por aqueles peixes, e houve ali a multiplicação daquela comida e ele alimentou ali a multidão. Compaixão é diferente de pena. Pena, a gente se entende, é igual a identificar as necessidades e fica só no identificar, né? A gente tem pena daquela pessoa, a gente identificou que ali existe uma necessidade, mas fica só naquele estágio. E compaixão, ela se caracteriza, veja que coisa interessante, de 3 formas. A primeira, ela se identifica com as pessoas que estão passando alguma necessidade. Ela compreende essas pessoas. E a terceira característica da compaixão, ela dá solução. A compaixão, ela vem acompanhada de solução. Então, quer ser uma pessoa cheia de compaixão como Jesus, você traz a solução para aquela necessidade. Os compassivos solucionam situações difíceis. Assim era o nosso Jesus compassivo. Ele trazia a solução para a situação, ele compreendia, ele escutava, mas não ficava por aí. Ele solucionava aquela situação. Portanto, a gente deve chamar a atenção das pessoas como o nosso Jesus, através de quê? Da compaixão. Glória a Deus. Amém? Outro ponto. Jesus, ele realizava milagres, ou seja, ele andava no sobrenatural. 70% dos relatos do Evangelho se trata de milagres, sobrenatural. Ele se movia através da direção do Espírito Santo. O Espírito Santo era a sua agenda, não existia um grande planejamento. Os seus discípulos ficavam sempre ali esperando o que é que ia acontecer no próximo minuto, porque existia um planejamento talvez ali entre eles e tudo podia mudar de uma hora para outra, porque Jesus era guiado pelo Espírito Santo, ele se movia pela direção do Espírito Santo. Se você quer chamar a atenção de alguém para o Evangelho, para as coisas do reino de Deus, seja direcionado pelo Espírito Santo. Ande no sobrenatural, acredite nos milagres. Os milagres acontecem ainda hoje. Jesus pode curar, Jesus pode libertar, Jesus pode fazer o sobrenatural na vida de alguém. Você pode ser guiado pelo Espírito Santo. Você pode ser guiado ao falar ou proferir uma palavra para alguém, palavra de conhecimento e tantas outras coisas. As pessoas oprimidas eram liberadas, porque Jesus andava no sobrenatural. Ele se esvaziou, ele era homem e era totalmente dependente do Espírito Santo. Ele não dava um passo sequer sem a direção do Espírito Santo. Portanto, Jesus chamava a atenção das pessoas, porque ele realizava milagres, porque ele andava no sobrenatural. Ele era direcionado pelo Espírito Santo. Aleluia, glória a Jesus. Outra característica, Jesus era cheio de alegria. Isso mesmo, alegria. João 15:11 diz assim: tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Tenho-vos dito isto, igreja do Senhor, para que a minha alegria de Jesus permaneça em vocês e a vossa alegria seja completa. É difícil, irmãos, escutar alguém que é amargurado. É difícil escutar alguém que só resmunga, que só
fala mal das coisas, que não vê nada positivo em nada. Tudo é negativo, tudo é amargurado. É difícil escutar alguém assim, mas é fácil escutar alguém alegre, alguém cheio de alegria, de entusiasmo. E eu vejo o nosso Jesus cheio de alegria, cheio de gozo, de alegria, de entusiasmo, de felicidade. E assim ele chamava a atenção das pessoas. A alegria do Senhor no nosso dia a dia vai fazer com que as pessoas se acheguem e chamem a atenção delas e perguntem e falem e queiram ouvir mais sobre as coisas de Jesus, porque existe uma alegria que não é normal, é sobrenatural. Como é que alguém passando dificuldade, tribulação, como é que alguém passando alguns aperreios da vida vai estar cheio de alegria? Isso é loucura para o mundo e isso chama a atenção das pessoas. Portanto, vamos ser iguais a Jesus, cheios de alegria, cheios de entusiasmo, felizes, bem-aventurados. Amém? Glória a Deus. Outra característica, Jesus, ele tinha uma boa reputação. Veja que coisa tão interessante. Existia aquele boato que se corria, pelo povo, por um Jesus que tinha uma boa reputação, de alguém que curava, que libertava, que era compassivo, era cheio de compaixão, que era alegre, boa reputação. Mateus 22:16, e enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro, e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. E de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Ou seja, boa reputação. Da mesma forma, se você quer chamar a atenção das pessoas, como Jesus chamava, tenha uma boa reputação. Reputação com as coisas de Deus, boa reputação com a tua família, no teu trabalho, no trânsito, nos negócios, no palavreado, no tratar com as pessoas. Uma boa reputação. E as coisas que aconteceram de errado? Eu faço essa pergunta. Bem, vamos lá. Vamos supor que você tenha uma ferida, que é diferente de uma cicatriz, algo que te aconteceu e que de repente manchou ali a tua reputação. Jesus é capaz de apagar e fazer você uma nova pessoa, com uma excelente reputação, uma reputação de misericórdia, renovo e transformação completa. Quando eu falei de feridas e cicatrizes, é porque a gente pode ter cicatrizes, mas não feridas. Ferida, gente, quando a gente tem uma ferida muito feia, é difícil até de mostrar para alguém. Quando você tem uma ferida e tira aquilo ali, as pessoas até se afastam. Que coisa horrível esta ferida. Mas quando você tem uma cicatriz, tá tudo sarado ali. Ficou talvez uma marca, mas ali tá tudo sarado. E aquela cicatriz você pode até mostrar e contar a história daquela cicatriz. Você pode até dizer para as pessoas: não, essa cicatriz aqui, olha, aconteceu assim e Deus sarou esta ferida. E hoje já não sou mais assim. Hoje eu sou outra pessoa, porque hoje eu tenho um coração de carne, Jesus reina na minha vida. E aí, é a mudança de uma reputação antiga para uma reputação nova. Glória a Deus! Uma nova criatura. As coisas velhas passaram e Ele me deu uma nova reputação e hoje eu posso falar para as pessoas dessa mudança que houve no meu interior. Portanto, chame a atenção das pessoas por uma boa reputação, assim como era o nosso Jesus, assim como fazia o Jesus homem no nosso dia a dia. E já chegando aqui, finalizando esta palavra, uma última característica tão especial do nosso Jesus, o especialista dos especialistas, mestre dos mestres. Jesus, ele tinha a habilidade de fazer discípulos. E isto chamava a atenção das pessoas. Tal era a sua habilidade,
que até hoje, esses discípulos, esses 12 que surgiram do nada, desacreditados, né? Jesus formou estes homens. Estes homens, por sua vez, levaram a mensagem a milhões e milhões de pessoas. Todos morreram como ele, entregaram suas vidas. Jesus tinha capacidade de delegar. Jesus nunca saiu de Israel, mas ele passou a visão de ganhar as nações. Tinha em seu coração o planeta inteiro. Tinha grande capacidade de organização. Ele tinha os discípulos mais de perto. Tinha uns que não eram tão de perto, mas estavam por ali. Jesus dividiu esses homens de 2 em 2. E quantas cidades estes homens ganharam para ele? Porque Jesus tinha a habilidade de fazer discípulos. E cada vez que a gente se parece mais com Jesus, ele vai gerando no nosso coração, ele vai moldando a nossa vida, ele vai transformando o nosso interior, nos dando essa mesma capacidade de ser e de fazer discípulos, de delegar, de cuidar de vidas, de ver a obra de Deus na vida das pessoas e fazer discípulos, de ajudar as pessoas a que elas também façam discípulos. Portanto, essa é a pergunta que eu faço para você neste dia. Por que as pessoas ouviam Jesus? Tantas respostas a gente poderia dar aqui hoje. Porque Jesus é cheio de graça, cheio de amor, porque ele dependia exclusivamente do Espírito Santo. Você quer que as pessoas prestem atenção em você ao falar de Jesus, ao falar das coisas do reino? Seja guiado pelo Espírito Santo. Deixe que o Espírito Santo tome a tua língua e fale por você. Seja dependente. Que outras características a gente poderia passar aqui várias horas falando das características deste Jesus, porque as pessoas paravam para ouvir esse Jesus. Assim era o nosso Jesus. E este Jesus que nós falamos, ele foi exaltado, está à direita de Deus, e através do seu Espírito ele está dentro de você, está dentro de mim. E quando ele reina no meu coração, as pessoas vão se chegar, vai chamar a atenção das pessoas e as pessoas vão perguntar: você é diferente, você tem alguma coisa, não sei o que é, mas tem alguma coisa em você diferente. É Jesus, é o perfume da sua presença em todo lugar que você vai, que você chega, que você fala, que você trata alguém. E assim nós vamos, e assim Jesus, o Senhor, vai acrescentando, né, na vida da igreja, como disse o William na palavra passada, aqueles que forem sendo salvos. Portanto, seja cheio do Espírito Santo, seja parecido com Jesus e chame a atenção das pessoas pelo nível de dependência que você tem do Espírito Santo. Amém? Que Jesus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Foi muito bom estar neste dia com os irmãos. Fique na paz de Cristo. Aleluia. Seja o nome do Senhor, preciosa palavra que o Espírito Santo nos trouxe nesse dia. Certa vez eu uma vez estava pensando assim, né? Esses pensamentos que às vezes aparecem na nossa mente. Fiquei pensando assim, por que nós, logo após a nossa conversão, nós não somos recolhidos pelo Senhor? Não morremos e não vamos para o Senhor. Poderia ser assim, né? Se converteu, tal, entregou a vida para Jesus, sei, ali de repente até no batismo, né? Já ficava ali nas águas. Nos pouparia de tanta dor, de tanta dificuldade do mundo, né? Esse pensamento, passou esse pensamento na minha cabeça, e coisa que o Senhor me falou é que pode ser que existam outros motivos, mas o Senhor me falou de 2 motivos, pelo menos, que o Senhor não nos recolhia logo quando nos convertemos. Primeiro, porque cabe a nós a atribuição de proclamar o reino, de proclamar as boas novas
as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é uma atribuição que Deus entregou para nós, homens e mulheres. Por isso a importância de permanecermos aqui para sermos um instrumento de proclamação das boas novas para a vida de outras pessoas. Esse é um motivo. Outro motivo, queridos, porque há uma obra a ser realizada através do Espírito Santo em nós, que é nos transformar à imagem de Jesus. Nós estamos aqui para sermos transformados à imagem de Jesus. Nós já recebemos a natureza de Jesus, mas o nosso caráter precisa ser transformado à semelhança do caráter de Cristo pela ação do Espírito Santo. E o Pai está comprometido com essa obra. Está comprometido com essa obra. Agora, nós precisamos cooperar com a obra do Pai em nós. Tem que haver uma cooperação nossa. Não porque Deus precise que nós façamos alguma coisa. Deus não precisa que nós façamos nada. Mas é porque Deus ele é coerente com os seus princípios. E um dos princípios que Deus tem é que Deus respeita a vontade do ser humano. A palavra fala que se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser vir após mim, Deus está pronto para agir, mas aguarda que nós cooperemos nessa ação de nos transformar à imagem de Jesus. Por isso que o escritor de Hebreus fala ali, olhando firmemente para Jesus. Precisamos colocar os nossos olhos firmes. O versículo 3 de Hebreus 12 fala: considerai atentamente a vida de Jesus. Precisamos colocar os nossos olhos na vida de Jesus e, pelo Espírito, sermos transformados à imagem dele. E hoje, através do Jojó, o Espírito Santo nos trouxe aspectos da vida de Jesus, preciosos, para colocarmos os nossos olhos e para permitirmos que o Espírito Santo atue para que sejamos transformados à imagem de Jesus. Sofrimento de Jesus, a integridade de Jesus, compaixão de Jesus pela vida, a alegria de Jesus na obra, a manifestação do poder de Deus através da vida de Jesus, são aspectos que o Senhor nos trouxe para que foquemos, para que coloquemos toda a nossa atenção, não para apenas acumular conhecimento, mas para sermos transformados à imagem do nosso amado Jesus. Aleluia! Muito abençoado fomos hoje, muito abençoados com o agir e o falar do Senhor através do Espírito Santo. Aleluia! Muito obrigado, Pai. Te damos honra e te damos glória. Semana abençoada na presença do Senhor, nos colocando diante do Senhor para aprofundarmos aquilo que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida, nesse processo de sermos transformados à imagem e semelhança de Jesus. Amém.